Olá a todos, como estão? Aqui é a professora Patrícia Vani Benfica e esse é uma videoaula de Direito Civil 3 e é a continuação das extinções da obrigação sem pagamento. A forma que nós vamos ver agora de extinção das obrigações sem pagamento é a compensação. E a compensação vai existir quando um sujeito for credor e devedor de outro sujeito ao mesmo tempo. Olha, eu não estou falando em uma mesma relação obrigacional e nessa mesma relação obrigacional haver obrigações e direitos para ambas as partes. Isso é uma relação complexa, uma compra e venda, por exemplo. Eu estou falando de diversas relações obrigacionais. Exemplo, a Paty e o Zezinho, eles podem ter várias dívidas entre si, sendo que em uma delas a Paty é a credora e em outras o Zezinho é o credor. Então, são relações obrigacionais diversas. O artigo 368 dispõe que, se duas pessoas forem ao mesmo tempo credores e devedores uma da outra, as duas obrigações vão se extinguir até onde puderem se compensar. A compensação, isso no direito brasileiro, porque dependendo do país será diverso, tem conforme isso quem defende é o Euclides Donizete, tá? A natureza jurídica de ato jurídico voluntário. Gente, natureza jurídica é aquela qualidade do instituto dentro do seu ordenamento. Então, é considerada a compensação como se fosse um ato jurídico voluntário, ou seja, um ato cuja ocorrência depende da vontade do sujeito, embora os seus efeitos sejam determinados por lei. E olha, a compensação é uma exceção pessoal e não real. Lembra, é uma defesa processual pessoal. A compensação pode ser legal, convencional e para alguns judicial, também chamado reconvencional. Mas há críticas quanto a essa terceira e eu já falo para vocês quais são. Vamos começar pela convencional. A convencional é mais tranquila, decorre da autonomia da vontade dos sujeitos que integram a relação obrigacional. Então, no exemplo da Paty e do Zezinho. No direito brasileiro, a autonomia da vontade é respeitada e é tão respeitada que o artigo 375 vai falar o seguinte: olha, se as partes não quiserem, se as partes escreverem na obrigação, decidirem assim, não pode haver compensação. Gente, já a legal é a regra, e aí vai diferenciar da convencional porque vai trazer alguns requisitos obrigatórios, algumas obrigações, e a gente vai trabalhar com essas obrigatoriedades. A primeira regra é a reciprocidade das obrigações. Lembre, os sujeitos têm que ser ao mesmo tempo credores e devedores, em relações obrigacionais diversas. A única exceção a isso é o fiador. O artigo 371 vai trabalhar no sentido de que o devedor somente pode compensar com o credor o que este lhe dever, ok? Regra. Mas o fiador pode compensar sua dívida com a do seu credor ao afiançado. Isto porque, gente, ele é um terceiro interessado. Mas toma cuidado, tá? Que isso é exceção. A autorização também deve ser interpretada de forma restritiva, pois a própria lei, o artigo 376, vai trabalhar no sentido de que, obrigando-se terceiro, uma pessoa não pode compensar essa dívida com o que o credor lhe dever, porque são exceções pessoais. Um exemplo seria tentar compensar o crédito do representante com a dívida do representado, ou vice-versa. E isso a própria lei impede, a própria lei fala que não é possível. Segunda regra das obrigações legais, das compensações legais, é a liquidez das dívidas. Para que haja uma compensação legal, é necessário identificar a expressão numérica das dívidas. As dívidas que não forem líquidas não podem ser compensadas. Se eu não sei quanto é a dívida, eu não posso compensar com um outro débito que eu tenho com aquele meu credor. Terceiro, exigibilidade atual das prestações. É o vencimento das dívidas. Salvo por convenção, então não vale para a compensação legal, não pode ser compensado um débito vencido com o outro vencer. Na convencional, na vontade das partes, pode, mas na legal não, as duas têm que estar vencidas. Quarta regra seria a fungibilidade dos débitos. As dívidas devem ter como objeto da prestação coisas da mesma natureza.
Estamos falando de uma compensação legal e não da convencional, só para lembrar. Então, não pode ser compensado, por exemplo, uma dívida de R$ 1.000 com um tablet cujo valor de mercado é R$ 1.000. Ah, mas na convencional pode? Na convencional pode. Na compensação legal, não. O artigo 369 reza que a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Então, você tem aí no 369 as regras aí da compensação legal. Por parte da doutrina, para a parte da doutrina, haveria a compensação reconvencional ou judicial, que seria aquela compensação feita dentro de um processo judicial através da reconvenção. Gente, o que é reconvenção? Aqui eu vou pegar bem a Wikipédia, bem normalzinho o conceito, e lá ele define a reconvenção como instituto de direito processual pelo qual o réu formula uma pretensão contra o autor de uma ação. Então, num procedimento comum, o réu pode, simultaneamente com a contestação, formular uma pretensão contra o autor da ação. Ou seja, o autor entra com uma ação e o réu, além de contestar, de dizer não, tá errado, tal, ele formula uma pretensão própria dentro da ação que o autor ingressou. Isso é reconvenção. Gente, mas isso nada mais é, e aí a minha crítica a isso, a crítica de vários doutrinadores, que isso nada mais é do que uma hipótese de compensação legal que está escrito na lei. Então, não acredito que precisa ser uma terceira categoria. Mas depende da doutrina que você segue, pode ser que divida sim. O artigo 373 do Código Civil irá trabalhar casos em que não cabe a compensação, então que não é permitida a compensação. E aí fala, no inciso 1º, se prover de esbulho, furto ou roubo a coisa. O quê? O que está vindo do esbulho, furto ou roubo? A dívida, né? A coisa. Isso, pois, a ilicitude do fato gerador, como quem escreve isso é o Pablo Stolze, contamina a validade da dívida. Olha, não entendi, professora. Deu branco aqui. Olha, pega o exemplo que o próprio Pablo Stolze ele vai trabalhar. Se eu me aproprio de um bem do meu credor, eu não posso compensar a minha dívida, né? Falar assim, não, credor, olha aqui, tem esse bem aqui, porque esse bem veio de um ato ilícito e esse bem já era do credor, tá? Então, não posso fazer isso. O 2, se uma das dívidas se originar do comodato, depósito ou alimentos. 3, se uma das dívidas for coisa não suscetível de penhora. E olha, vai precisar do CPC aqui para dar uma luz. Então, vão lá no 833 do CPC, que vai existir um rol de bens impenhoráveis lá. Então, é uma boa lida para compensar, para complementar este artigo. O artigo 380 vai contemplar esse rol e dispor ainda assim. Então, vai completar, vai trazer mais informação de quando não pode, quando não cabe compensação. E lá fala que não cabe compensação em prejuízo de direito de terceiro. O devedor que se torne credor do seu credor, depois de penhorado o crédito desse, não pode opor ao exequente a compensação de que contra o próprio credor disporia. É isso que está no 380. A ideia é sempre evitar o prejuízo de terceiro. E se uma dívida tem que ser paga lá em São Paulo e a outra aqui em Varginha? Como é que vai ter essa compensação? Então, o artigo 378, ele permite a compensação, só que para isso ele fala, olha, você vai ter que reduzir, vai ter que ser feita a dedução das despesas necessárias para a operação. Olha, eu achei importante trazer um esquema do Pablo Stolze sobre a compensação de várias dívidas. Ou seja, lembra a Pati e o Zezinho? A Pati é credora de várias dívidas do Zezinho, o Zezinho credor de uma das dívidas da Pati. Como é que fica isso na hora da compensação? Essa ordem de pagamento das dívidas. E aí o Pablo Stolze traz uma regrinha, um esqueminha. E ele fala assim primeiro, letra A. Tem o devedor o direito subjetivo de apontar a dívida que pretende compensar. Isso está no 352 do Código Civil. Agora, no silêncio do devedor, se o devedor nada fala, pode o credor fazer a imputação quitando uma delas. 353 do Código Civil. No silêncio de ambas as partes, procede-se a imputação legal. 354 e 355. Sendo que, nessa imputação legal, primeiro, você dá prioridade para os juros vencidos, em detrimento do capital.
Depois, você dá prioridade para as dívidas líquidas e vencidas anteriormente, em detrimento das dívidas mais novas. Por fim, não, tem mais 2 itens. Você dá prioridade para as mais onerosas, em detrimento das menos vultuosas, se vencidas e líquidas ao mesmo tempo. E agora, por fim, por construção doutrinária, Pablo Stolze fala que proporcionalmente a cada dívida, se do mesmo valor, vencidas e líquidas ao mesmo tempo. Então, você vai seguindo as regras da imputação ao pagamento. Pessoal, terminamos compensação, tá? E aí agora vai faltar só a novação para a gente terminar as extinções, as formas, né, de extinção das obrigações sem pagamento. Beijinho, continuamos o vídeo daqui a pouquinho. Olá! Por fim, então, nós vamos trabalhar com a novação. A novação é a transferência de uma dívida antiga para uma nova. É uma nova relação obrigacional. A antiga relação existente era quitada e nasce uma nova relação. Vocês lembram que na relação obrigacional nós temos sujeitos e objeto ligados por um vínculo? E que este objeto pode ser um dar, um fazer, um não fazer? Então, vamos imaginar um exemplo em que a Paty tem que dar 100 sacas de café para o Zezinho. Então, Paty, Zezinho, saca de café é objeto. Imagina que eu não possa cumprir minha obrigação no momento e eu chegue no Zezinho e fale: Zezinho, eu quero cancelar a minha obrigação antiga e pactuar uma nova obrigação, onde eu vou agora dever 110 sacas de soja. Então, houve aqui uma novação. E essa novação, quem diz isso é o Euclides Donizete, ela tem, o Pablo Stolze, ela tem a natureza de um negócio jurídico. E como regra, ela nunca é imposta por lei. O artigo 360 dispõe que a novação irá ocorrer quando? 1. Quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior. Esta é a novação objetiva. Aqui as partes continuam as mesmas, mesmo credor, mesmo devedor. O que vai mudar é o objeto da prestação. Foi o meu exemplo. Era Paty e Zezinho continuaram o mesmo. O que mudou, em vez de 100 sacas de café, foi 110 sacas de soja. 2. Quando novo devedor sucede o antigo, ficando o antigo devedor quite com o credor. Essa é a novação subjetiva passiva. O inciso 3º fala que quando, em virtude da obrigação nova, outro credor é substituído pelo antigo, ficando o devedor quite com o credor antigo, há mais uma novação, que é a novação subjetiva ativa. E é possível haver tanto a mudança do credor quanto do devedor. Não está no inciso, mas é possível, e a doutrina chama de novação subjetiva mista. Olha, para que haja novação, para que seja novada a dívida, para que haja a finalização de uma relação obrigacional e nascimento de outra, é preciso de alguns requisitos. O primeiro requisito é o animus novandi. É um requisito subjetivo da novação. E para que se configure a novação, é indispensável que as partes tenham o propósito de novar, tenham a vontade de novar. O artigo 361 reza que, não havendo ânimo de votar, pode ser expresso ou tácito, mas tem que ser inequívoco, não há novação. Há apenas uma confirmação da primeira relação obrigacional. Olha, a simples mudança de objeto da prestação não é uma novação. É preciso que haja uma vontade inequívoca de se novar, de se constituir nova obrigação. A existência, além do ânimo, é necessária a existência de uma obrigação anterior. E, a princípio, ela deverá ser válida, mas a lei fala que se a obrigação primitiva for simplesmente anulável, poderá haver anulação. Sabe por quê? Porque todo ato anulável é passível de confirmação. Agora, isso já não ocorre na obrigação nula. Também não vai poder existir a novação nas obrigações extintas. Isso é meio óbvio, né? Eu vou deixar uma pergunta aqui para vocês. É possível novar nas obrigações naturais se não houver expressa vedação legal? Sim, é. Tá? Vocês lembram que a obrigação natural é aquela em que só há o débito, não há responsabilidade de pagar. Lembra que só há o Schuld, não Haftung.
Então, nelas é possível sim haver a novação. E o último requisito é a criação de uma nova obrigação, substancialmente diversa da primeira. Gente, tem que ter diversidade substancial entre as obrigações, ou em relação ao seu objeto, ou em relação às partes envolvidas. Assim, quando uma instituição financeira apenas concede o parcelamento da dívida, aumentando até o valor, ou incluindo juros, aumentando o prazo, isso não é novar, tá? Agora, se estiver escrito, fizerem sabendo que quer novar um ânimos novante, pode até acontecer, mas tem que ter um ânimos novante. Precisamos trabalhar mais a fundo os casos de novação subjetiva. A doutrina defende que a novação subjetiva passiva pode ocorrer por expromissão ou por delegação. Na novação por expromissão, a substituição do devedor se dá por vontade, por ato de vontade do credor, sem importar a vontade do devedor. O credor afasta o devedor e o substitui por um novo devedor. Observem, gente, o que está no 362 do Código Civil. E olha, um exemplo dado pela doutrina é aquele pai penalizado pela situação do filho que assume a dívida do mesmo, sem anuência do filho, mas em acordo, em aquiescência do credor. Assim vai extinguir a dívida antiga e cria-se uma nova, cujo objeto da prestação da obrigação pode até ser a mesma, mas o credor vai ser diferente. Nós já vimos que a novação subjetiva, o credor vai ser o mesmo, mas o devedor não. Novação subjetiva passiva. Gente, isso se deu por um ato de expromissão. A expromissão é um negócio jurídico pelo qual uma pessoa assume espontaneamente a dívida de outra. Mas, professora, isso não é assunção de dívida? A gente viu isso há pouco tempo em um vídeo. Gente, lá também tinha a assunção por expromissão. Só que lá o credor não precisava concordar. E também tinha por delegação, quando o credor concordava. Porque na assunção de dívida, a vontade não é criar uma nova obrigação, mas manter a anterior, com a mudança só do devedor. Então, mantém todas as regras antigas e só muda o devedor, mas a relação obrigacional é a mesma na assunção de dívida. Aqui não, aqui tem uma nova obrigação. Então, enquanto na inovação vai mudar-se o devedor e cria-se uma nova obrigação extinguindo-se a anterior, na assunção de dívida muda-se o devedor, mas continua a mesma relação obrigacional. Já a inovação subjetiva passiva por delegação ocorre com a participação do devedor, que indica a terceira pessoa que irá assumir o débito. E aí tem que ter a aquiescência, tem que ter a aceitação do credor. Nessa delegação, participam do negócio o devedor antigo, que é o delegante, o novo devedor, que é o delegado, e o credor, que vai ser chamado de delegatário. Outra consideração a ser feita é que na novação subjetiva passiva, nós não podemos confundir este instituto com o pagamento por terceiro. Você sabe por quê? Porque no pagamento com terceiro há o pagamento, enquanto aqui é uma extinção das obrigações sem pagamento. Bem, por fim, o artigo 363 dispõe que se o devedor for insolvente, o que é insolvente, professora? Vamos lá? Insolvente é aquele devedor cujo montante de dívida supera a importância dos seus bens. E é esse devedor, ele estiver de boa fé, né? Não terá o credor direito de ação de regresso contra o primeiro devedor. Ah, mas se estiver de má fé? Não, se estiver de má fé, tem. Quanto à novação subjetiva ativa, ela existe, só que não é muito comum, muito utilizada, pois o instituto da cessão de crédito é bem melhor em relação para o credor do que a novação subjetiva ativa. Gente, em relação a todos os tipos de inovação, o principal efeito da inovação é um efeito liberatório, é a ideia de se liberar, extinguindo-se a primeira obrigação por meio da criação de outra. A regra é que, extinta a primeira obrigação, extingue-se todos os acessórios e garantias da dívida. Isto se não houver estipulação dos sujeitos em contrário. É óbvio que se as partes falarem assim, não, vai ter nova obrigação, mas continua-se com os acessórios,
o artigo 364 permite sim que isso aconteça. E ainda, pessoal, para que o fiador continue obrigado na segunda relação obrigacional, é necessário que ele consinta, tá? Então, ele tem que dizer, olha, muito bem, nessa nova relação eu continuo sendo fiador. E isso está no 366. O que mais que eu tenho que falar sobre... A mesma coisa vai valer também para as garantias reais, tá? Penhor, hipoteca, isso está na segunda parte do 364. Se o terceiro concordar, o terceiro aquecer, ela continua. Por fim, vale a leitura do 365 do Código Civil. O artigo 365 do Código Civil me fala: operada a novação entre credor e um dos devedores solidários, somente os bens de que contrair a nova obrigação subsistem as preferências e garantias do crédito novado. Os outros devedores solidários ficam, por esse fato, exonerados. Gente, terminamos então novação. Espero que vocês tenham entendido. Entendam sempre que esse ânimos novandi é importantíssimo para que configure a novação. Terminamos? E aí agora vamos passar para um novo tópico, antes de finalizar o semestre, que vai ser transação e... Nossa, fugiu a palavra. Transação e compromisso, desculpa, transação e compromisso. Que a gente ainda tem que ver, tá? Mas tem calma, tem tempo ainda pra gente ver isso. Um abraço a todos e boa semana.